Fala pessoal, beleza? Esse vai ser o terceiro vídeo da série, ok? E ele vou dar continuidade um pouco no assunto que eu estava passando anteriormente, né? Que era o que é um gráfico em si. Então eu vou apresentar alguns tipos de gráfico aqui. Eu vou utilizar a plataforma do Trader Evolution, né? Que é a plataforma que a gente utiliza para poder passar as operações para você, onde a gente tem para vocês, onde a gente tem um indicador, né, os indicadores construídos nela. Como o foco agora não vai ser os indicadores, eu vou deixar eles em off por aqui. O primeiro tipo de gráfico, gente, mais comum aí, mais antigo, é um gráfico em linha. Esse gráfico em linha, ele tá temporal, né? Ele tem pré-definido aqui como se fossem 5 minutos, né? O intervalo entre as movimentações de linha. Mas o primeiro gráfico de linha, ele independia dessa função de tempo, né, travado. Ele era simplesmente um gráfico tick by tick, que a linha ia seguindo conforme o preço. Um primeiro modelo de representação. Outro modelo de representação é o gráfico de ponto. Né? A gente não vai ter ele aqui, não é esse modelo, o gráfico apenas de pontos. É o que eu quero dizer. Existem esses modelos onde você só tem os pontos desconexos, essa representação gráfica. Mas o gráfico de ponto ele é um gráfico baseado em box. Né? Aqui no Trader Evolution a gente não tem. Mas você configura uma box independente de alguma coisa. Geralmente a box ela é configurada baseado no preço, em que você escolhe uma variação do quanto que você quer que o preço ande para formar uma box. Ele é basicamente né, fica dessa maneira, assim, um gráfico de pontos. Ele tem como se fossem candles, mas totalmente fixos, né, que com aquela quantidade de pontos que você escolheu. Se você que eu estou aqui no mini dólar, suponhando-se que eu queira escolher um gráfico de pontos que vai formar uma box a cada toda vez que completar 5 pontos. Então a cada 5 pontos, para cima ou para baixo, ele vai formando uma box. Né? Gráfico de pontos é semelhante ao conceito também de um gráfico de Renko. É, outro tipo de gráfico de amostragem um pouco mais comum aí do que vocês estão acostumados a ver é o gráfico de barra. A amostragem em cima de gráfico de barra é muito semelhante ao do candle, né? Basicamente, onde você tem a definição de onde está o preço de mínima, você tem um preço de abertura, um preço de fechamento e o preço de máxima. Né? Mas a visualização dele para muitas pessoas aí não é tão visual assim quanto um gráfico de candle, né? Mas é um dos modelos de gráfico também existentes. Outro gráfico interessante é o ponto figura. Não sei quem conhece, ele é um gráfico muito, muito antigo, os primórdios aí, Wall Street, é o gráfico de ponto figura. Ele já começa a ter uns conceitos bem legais, ele não é um gráfico temporal, totalmente temporal, né? Deixa eu tirar aqui os indicadores também. É... Ele é um gráfico que você pode configurar. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, simulando como se fosse colocar um gráfico de ponto figura. Você pode definir por onde vai ser a criação dele. Nesse caso aqui eu escolhi uma criação temporal baseada em minutos. Você escolhe o valor que vai ser definido cada relacionado aqui ao minuto, né? Eu estou criando a partir de 1 minuto. E você escolhe o tamanho da caixa. O tamanho da caixa basicamente é em questão de pontos, né, do ativo. Eu estou escolhendo uma caixa com 5 e uma reversão. Não, que eu, aliás, minto, esse valor seria o tamanho da caixa. A reversão é quantas caixas tem que variar aqui para poder fazer e considerar que começou a se ter uma reversão. E você faz a construção do seu gráfico. Se eu não me engano, eu acredito que seja isso mesmo. Pode ser que eu esteja falando alguma besteira com relação à construção aqui dessa referência de valor. Se aqui está sendo o valor da box ou não. Né? Que no caso 10 valores, ele pega como se fosse formar uma box com 10, a cada 10 pontos, e o tamanho da box que eu quero é uma box de 5, né? 5 cômodos de valores. Não tenho certeza se é exatamente assim essa configuração aqui, depois eu tenho que conferir aqui
né, a visualização dessas boxes, onde as bolinhas são consideradas os movimentos de baixa e os xizinhos os movimentos de alta. Aí aqui na visualização acaba não tá dando pra ver direito, mas eu acredito que seja aquilo mesmo que eu falei. A box, não, aqui, cada boxzinha aqui tá com 20 pontos. Enfim, tem que dar uma configuradinha melhor da maneira como esse ponto figura é apresentado aqui. Mas quem tiver mais curiosidade aí, ele é até um gráfico interessante de se ver. Os padrões de figuras, bandeira, etc, eles vieram daqui. Aqui o ProTrader ele é bem legal também, porque ele permite, quando você faz a criação... Ah não, aquilo ali era realmente minutos, ó. Ele mudou aqui para 10 minutos. Então eu tinha falado uma besteira. Esse valor aqui ele está referente ao minuto escolhido e não ao tamanho da caixa. Vamos aplicar aqui de novo. E ficou 5, 3, 1 minuto, onde cada box aqui, cada caixa está valendo 35, 25, etc. O ProTrader ele tem uma função, o Trader Evolution ele tem uma função interessante, que é você ter a visualização em formato de candle do gráfico de ponto figura. Eu acho ela bem legal. O indicador também funciona bem bacana, mesmo se baseando em um gráfico de ponto, ele dá uns pontos bem interessantes. Só que são pontos bem grandes mesmo, né? São entradas realmente bem grandes, como por exemplo, esse canal foi um canal de 1.150 pontos aqui no mini índice, mesmo se baseando em informação de tempo gráfico de 1 minuto. Ok? Outro gráfico o gráfico mais comum, né, que a gente está acostumado a ver, que é o gráfico de candle. Ele tem as formações, valor de máxima, valor de abertura, valor de fechamento e valor de mínima, né? É o que vocês estão aí cansados de ver, super acostumados. O mais comum deles, acredito. Tem um gráfico que eu acho bastante interessante também, e ele já tem vários conceitos matemáticos nele, que é o gráfico de Rankin Ash. Ele tem disponível aqui no Trader Evolution também. Às vezes eu posso confundir e falar ProTrader, tá? Porque a antiga plataforma do Trader Evolution era ProTrader. E quando tudo começou, a gente começou nela, então às vezes eu confundo. Mas é a mesma empresa. Mas o ProTrader hoje em dia foi descontinuado. Esse aqui é o gráfico de Rankin Ash, beleza? Ele é um gráfico bem bacana para se ver e se olhar movimentos de tendência. Ele não tem tantas irregularidades quanto um candle. Ele supre bastante a questão de existir gaps de mercado, né? Porque ele utiliza uma conta matemática na formação dos candles. É um dos gráficos que faz isso. É bem interessante, onde você tem os chamados HA, que são os Hashi, né? Você tem o Hashi de fechamento, que ele é o preço de abertura, mais a máxima, mais a mínima, mais o fechamento dividido por 4. Então esse fechamento que ele dá não é onde realmente o preço está naquele momento, quando vocês estão acompanhando ele em tempo de execução é interessante. Ele dá o fechamento, não necessariamente o preço fechou aqui, o preço provavelmente pode ter fechado aqui por cima, né? Então ele tem esse cálculo que ele faz para fazer o fechamento. Ele tem a questão da abertura, que o hash de abertura, que seria esse momento aqui de abertura, ele é a barra anterior, mais... aliás, é a abertura da barra anterior, mais o fechamento da barra anterior, dividido por 2. Então ele sempre pega esse valor aqui e joga metade dele, divide ele por 2. Então ele sempre abre no meio do candle anterior. É interessante também, uma vez que esse fechamento ele já tem um cálculo que dá uma ponderada nele. Então, às vezes o preço ele está por aqui, mas o candle conta como se tivesse aberto aqui e já vem preenchido essa quantidade. Existe o hash de máxima, que ele é baseado no máximo valor existente entre a abertura e o fechamento. É a mesma coisa, né? A gente está acostumado a ver no candle, é o valor máximo que existiu antes da abertura e do fechamento. E o mínimo valor é a mesma coisa, o mínimo valor existente entre a abertura e o fechamento. Então o mínimo valor acaba sempre ficando como a própria abertura, quando o preço está indo em uma direção. E quando ele abaixa muito, ele faz esses pavis aqui, começa a fazer determinado de um pavio, mesmo que ele permaneça como um candle de alta, né? Mas ele faz um pavio. Ele é bem bacana porque ele tira bastante dos ruídos. Às vezes, se você fosse olhar esse momento do gráfico aqui, ó, que foi dia 8/7, por volta de 4 horas da tarde,
pode ser ter tido muito mais ruídos aqui, vários candles de alta e baixa, e doji, e o hash ele supre bastante esses movimentos de ruído, né? Quando o mercado ele tem força em movimento, vocês podem ver que o Ranking Hash ele é um gráfico bem interessante de se acompanhar, ainda mais como um, nossa, que gigante, como um seguidor de tendência, né? Você verifica vários tempos gráficos aí diferentes para fazer a formação do Ranking Hash. E por ele ter essa base matemática, ele é bem legal. Tem os outros aqui também, o cluster, a ideia de cluster, os gráficos formados baseados em volume, que é totalmente atemporal, KG, Renko, mas eu não vou entrar em detalhes deles aqui, até porque para não ficar muito grande, como eu prometi. Você vê, ele já está dando 10 minutos. E era isso que eu queria apresentar aqui para vocês, um pouco dos tipos de candle, e vocês vendo principalmente aí no Ranking Hash, etc., que eles já têm uma base matemática para existir essa construção desses candles, né? A gente não vai ter como fugir da parte matemática. Mas por hora, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.